Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações a noite de hoje. Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online, na noite desta terça-feira, dia 20 de fevereiro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Sor, são os nossos canais oficiais de transmissão. Então o pessoal que está nos acompanhando aí pela internet, né, pode acompanhar pelo YouTube, pelo Facebook. E lembrando que no nosso site tem todas as palestras que já fizemos aqui no nosso centro, as palestras online e também as palestras presenciais. Vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, né, para harmonizar aqui o nosso ambiente. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui do nosso centro, que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando o nosso trabalho, envolvendo com muito amor e muita luz todos aqueles que estão nos assistindo, também envolvendo com muito amor e muita luz a nossa convidada de hoje, nossa amiga Camila, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra gravada aqui com a gente. Que ela seja envolvida com as bênçãos de Deus e de Jesus, que possa transmitir todo o seu conhecimento para a gente e que a gente reflita a respeito de tudo aquilo que for falado aqui na noite de hoje. Com certeza serão reflexões importantes para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para as nossas tomadas de atitude no nosso dia a dia. Então que Jesus nos envolva com o seu amor, com a sua luz, e esses amigos queridos que nos acompanham, que auxiliam aqui o nosso trabalho também. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui os nossos recadinhos antes de passar a palavra aqui para a nossa amiga Camila, para o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez. Então as nossas atividades aqui do nosso centro. Hoje, terça-feira, né, todas as nossas atividades estão aí na tela para vocês acompanharem. Então hoje, terça-feira, é o dia das vibrações à distância. Trabalho que, aliás, palestra online, desculpa. Hoje é o dia da nossa palestra online, toda terça-feira às 8 horas da noite, transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Aí na quarta-feira, sim, as vibrações à distância, em prol dos animaizinhos, às 9 horas da noite. Lembrando, né, a gente sempre orienta as pessoas a fazerem um evangelho no lar, ou pelo menos uma oração no dia do tratamento à distância, para poder receber os benefícios espirituais. Isso é muito importante, né, entrar em conexão com o plano espiritual. Quinta-feira, dia do atendimento presencial na nossa casa, atendimento mais voltado para os humanos. Então das 5 da tarde até as 7 horas da noite a gente tem lá atendimento fraterno, tem só o passe, quem quiser só tomar passe também pode ir dentro desse horário. Tem o atendimento de reiki e de cromoterapia, né? São duas técnicas terapêuticas que nós aplicamos lá na nossa casa, então não precisa agendamento, só chegar lá e ser atendido entre 5 da tarde e 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, aí sim nós temos a palestra presencial na nossa casa. Essas palestras são gravadas também, depois disponibilizadas no nosso canal no YouTube, no Facebook, mas quem puder ir presencialmente é sempre muito legal, sempre muito importante, sentir o ambiente, né, da casa. A gente ficou tanto tempo sem poder ir assistir uma palestra, né, por conta da pandemia. Então agora a gente tem essa possibilidade, né? Então quem puder ir, quem estiver aqui em Sorocaba, quem for aqui da região, fica aí o convite para prestigiar as nossas palestras toda quinta-feira às 7 horas da noite. Aqui é a nossa relação de palestras do mês de fevereiro. Então passamos, né, da metade do mês e ainda temos mais uma palestra presencial. Aliás, 2 palestras presenciais e mais uma palestra online na próxima semana. Fica aí o convite para o pessoal poder prestigiar. No primeiro e terceiro domingo do mês, dia do nosso atendimento espiritual aos animais, um trabalho que nós já fazemos há 11 anos, né? Inclusive semana passada, né, só fazer um adendo aqui, eu acabei esquecendo, dia 13 de fevereiro, eu acabei esquecendo completamente, a nossa palestra também foi gravada, eu acabei esquecendo completamente da data. Foi um dia simbólico, né, para o nosso centro, para o nosso trabalho. Foi a primeira reunião que nós fizemos para a formatação do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Nós fizemos uma reunião com pessoas interessadas no projeto, né, no projeto Jefa, né, que naquela época tinha um outro nome, e essa reunião foi realizada no dia 13 de fevereiro de 2013. Então semana passada nós completamos 11 anos do início do Jefa Sorocaba, o início de tudo, uma reunião, né, com pessoas, e depois dessa reunião se formou um grupo de estudos, né, que ficou até setembro de 2013, e aí sim, para valer, a gente começou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, né, há 11 anos, né, então fica aí o registro, né, da semana passada, que eu acabei esquecendo completamente. Postei nas redes sociais, o pessoal até ficou me parabenizando, né, por conta do aviso do Facebook, que o perfil do Jefa no Facebook ele está no meu nome, para que a gente não perdesse o perfil, né. Quando a gente criou esse perfil no Facebook, era o nome Jefa Sorocaba,
mas aí o Facebook começou a meio que forçar as pessoas a criarem páginas, né, a criarem, desvincularem, né, é, centros espíritas, empresas, né, de perfis do Facebook para a criação de páginas, para a gente não perder o nosso perfil. Aí eu coloquei o meu nome, e aí um monte de gente mandou parabéns para mim, mas em nome do Jeff Sorocaba, eu agradeço os parabéns, né, 11 anos aqui do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, completamos, então, na semana passada. Então, voltando aqui, semana que vem, aliás, semana que vem não, dia 3 de março é o nosso próximo trabalho de assistência espiritual aos animais, que é o primeiro domingo do mês de março. O agendamento já está aberto no nosso site. Quem quiser levar seu animalzinho, entra lá no nosso site e faz o agendamento para levar o animalzinho. Também no primeiro e terceiro domingo nós temos o atendimento de reiki e cromoterapia para os humanos. Esse trabalho não precisa de agendamento, é só chegar lá dentro do horário de atendimento, das 9 da manhã até as 11 horas da manhã. No dia do nosso trabalho nós temos a cantina do Jefa, né? A cantina e o bazar do Jefa, com vários produtos à venda. Temos doces, temos salgados, temos outros produtos relacionados aos animais. Temos livros também com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum desses livros, só que nos procurar no domingo de atendimento. E os livros também são vendidos nas quintas-feiras, tá? Só não tem a cantina, mas tem os livros à venda na quinta-feira também. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as nossas despesas em dia, poder manter o nosso centro funcionando. Bom, hoje estamos aqui então com a Camila Marques, médica veterinária, terapeuta integrativa, sempre está aqui com a gente fazendo as nossas palestras, pelo menos uma vez por mês. Camila, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jeff. Muito obrigada, adorei renovar esse contrato espiritual com vocês para poder contribuir e trazer um pouco do que eu sei e também um convite para reflexão, porque nós estamos pegando temas bem profundos e temas que vão de alguma forma contribuir não só para os nossos irmãos animais, mas para nós também. É verdade. O último tema que a gente falou sobre a eutanásia foi muito, repercutiu bastante. Muita gente mandou mensagem para mim, você recebeu também mensagens, né? Porque é um tema realmente que toca profundamente, né, as pessoas. E hoje o tema é mais ou menos na mesma linha, né? Mas é até um, digamos, um desdobramento, né? Ou pelo menos um aprofundamento da questão da eutanásia, que é falar um pouquinho da culpa, que envolve também a eutanásia, envolve outras questões, enfim. Mas para a gente começar, né? Por favor, fale um pouquinho sobre a culpa, né? Esse sentimento, né? Que acho que todo mundo em algum momento da vida já sentiu. Não só por um animalzinho, seja também por questões mais humanas, né? Mas por favor, comece falando um pouquinho da culpa pra gente, Camila. O que eu percebo é que a vida é uma jornada de erros e acertos o tempo todo. E muitas vezes nós estamos em situações que, às vezes, na força do ódio, naquela coisa do reativismo, e até quando você é aquele que engole muito sapo, que você explode e pode tomar uma atitude, pode ter uma ação, pode ter uma fala, ou pode ter algum tipo de postura que pode impactar uma pessoa, um lugar, ou qualquer coisa, ou até os nossos irmãos animais. E essa sua postura, isso que aconteceu, pode gerar em você o sentir culpa. Também, num outro contraponto, Wilson, pode ser que as pessoas te culpem e você assume isso dentro de você. Então, a gente tem duas vertentes. Quando eu tenho uma postura equivocada e de alguma forma posso ferir minha mãe, por exemplo, ou quando alguém aponta o dedo para mim e joga em mim um balde de um monte de coisa que aconteceu. E isso sim é muito comum. A culpa ela vem bem correlacionada ao luto, que nós falamos da morte da outra vez, mas ela tem implícito nela muita raiva e irritação, muito descontentamento, muita tristeza, muita angústia, tem um quê de mágoa, então ela vai nos acompanhando. E o grande mal da culpa é que ela pode ser falada, então você pode falar, e tudo como ela pode ser velada, ela pode ser escondida. E a gente pode carregar isso para o resto da vida e causa muito problema em todos os sentidos. Tanto que nós vamos falar ao longo da nossa partilha, mas trabalhar o perdão e trabalhar o entendimento, e mais do que isso, que você, naquele momento de raiva, de irritação, estava num momento e que esse momento é passageiro, e que esse momento muitas vezes precisa ser olhado, ser perdoado. E perdoado, claro, o nosso auto-perdão,
e da mesma forma o perdão do outro. Eu acho que é muito mais fácil perdoar o outro que nós mesmos, mas é um exercício. Você falou de perdão, Camila, acho que o perdão está totalmente ligado à culpa, né? E a gente ouve muito no meio espírita, por exemplo, né? A questão do auto-perdão, que também está relacionado com a reforma íntima, a gente, né, quase todos os casos espíritas já fizeram, pelo menos em algum momento, alguma palestra nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho, você como terapeuta, né, não só veterinária, mas terapeuta integrativo, então tem toda a propriedade para falar sobre a questão do perdão. O que é o auto-perdão? Como é que a gente identifica o momento da gente realmente fazer, praticar isso na nossa vida? Porque às vezes perdoar o outro, eu creio que seja algo muito difícil. Mas reconhecer-se errado, reconhecer-se, entre aspas, culpado e exercitar o auto-perdão, eu acho que é algo mais difícil ainda, porque não depende dos outros, depende só da gente. E quando depende só da gente, muitas vezes a tarefa não é nada fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso então, Camila, sobre o auto-perdão. Na minha concepção, no meu estudo, todos os sentimentos, emoções são importantes para o nosso aprendizado. A culpa, ela nada mais é em equilíbrio, claro, do reconhecimento de que você cometeu um erro ou um equívoco, pensando que você errou de verdade. Quando ela vem, ela traz para você um movimento, que pode ser pedir lá e falar, ai, olha, Wilson, desculpa, não devia ter falado isso, mas ela vem muito no reconhecimento do ser. Muita gente pede perdão, desculpa, assim, automaticamente, nem é do coração. E quando nós vamos falar da culpa desse lugar que você falou, é o reconhecer que fui eu, que tomei a atitude, que agi de uma forma equivocada. Nem vou falar errada. Da mesma forma, isso pode acontecer quando alguém me culpa de algo, que eu acho que é até mais difícil. Quando alguém te culpa de algo que você, no fundo, não fez nada, não teve a sua questão. E aí você pode ser consumido por isso. O grande ponto para a gente trabalhar o perdão visceral como ele é o autorreconhecimento e o autoconhecimento. Quando você se conhece, se percebe e assume o que você fez, o que você pensou, como é que você falou. E aí você vai partir para esse antídoto que é o perdão. O perdão não significa que você vai pegar a pessoa que feriu você e pôr no seu sofá. Mas o perdão significa que você vai trazer para si um autoentendimento daquilo e vai se desconectar do negativo que pode vir com essa outra pessoa. Às vezes a vingança, às vezes você pode ter uma repetição na sua cabeça de deveria ter falado isso, feito isso, se fosse em outro lugar. Então, aos poucos, você vai trazendo para essa pessoa a desconexão e trazendo o amor e o desejar e orar, enfim, por esse ser que de alguma forma pode ter causado muitas coisas. Isso, quando é terceiro, é muito mais fácil quando acontece com outro. Porque, como eu disse, você não precisa sentar no sofá com a pessoa. Agora, quando é você, dependendo da dimensão que aquilo trouxe, a sua fala, a sua postura, você pode ficar e entrar no remorso, em remoer aquilo que você fez. Então, mesmo o perdão que nós damos ao outro, na minha percepção, às vezes até com um pouco mais de facilidade, fazer por nós. Entender que nós somos seres em completa evolução e aprendizado. E que, infelizmente, ou felizmente, não dá para voltar ao passado, mas dá para reconstruir um futuro no presente, no agora. Então, quando a gente fala na leitura espírita muito de reforma íntima, é reconhecer minhas virtudes, meus talentos e minhas desvirtudes, meus pontos a melhorar. Quando eu reconheço que eu fiz uma burrada com alguém, esse já é o primeiro passo para eu trabalhar o auto-perdão. E para quando eu for pedir perdão para quem de alguma forma eu machuquei direta ou indiretamente, que venha do coração. E não aquela coisa, ah, desculpa. E a pessoa às vezes não tá nem aí. Mas a gente fala nesse sentido. Então, culpa, fisiologicamente, ela vem para trazer o entendimento. E patologicamente, assim, de forma mais dificultosa ou de forma mais agressiva, pode trazer o ressentimento, o remorso e muitas coisas. Então, esse que é o meu entendimento. Trazendo um pouquinho para a questão dos animais, a gente ouve muito que o animal ele ama incondicionalmente e, consequentemente, quem ama incondicionalmente
com certeza não guarda nenhum tipo de sentimento que nós humanos alimentamos e retroalimentamos e levamos isso para outra vida e enfim, e isso vai se perpetuando. Que é, por exemplo, a questão do perdão. O animal ele não precisa, pelo menos o que a gente entende, ele não precisa perdoar porque ele não se sente ofendido, mas ele não tem a necessidade de perdoar, é isso que eu queria dizer. O animal não tem a necessidade de perdoar como nós temos, porque você vai lá, pisa no cachorro, chuta o cachorro, daqui a pouco ele já está lá de volta com você, porque ele te ama incondicionalmente. A questão da culpa, o animal em algum momento, em alguma situação, ele se sente culpado por alguma coisa. Vamos pegar um exemplo bem banal. Você pega lá o seu cachorro fazendo xixi no lugar onde não deve. Aí você vai lá, xinga o cachorro, né? Dá um sermão nele, ele fica às vezes de cabecinha baixa, enfim. De alguma forma o animal ele vai se sentir culpado por aquilo, ele guarda esse tipo de sentimento, ou assim como o perdão, ele não tem esse tipo de coisa, Camila? Eu acredito que depende do animal para animal. Nós estamos tendo uma leva de animais assim que estão vindo com um nível cognitivo, pensamento e até leitura corporal muito, muito avantajada. Nesse ponto, nós vamos precisar identificar e analisar. Mas o que acontece? Toda vez que o humano de estimação tiver algum comportamento peculiar, o animal vai perceber antes mesmo que a fala exista. Então, ele vai, de alguma forma, manifestar naquele momento uma tristeza, uma angústia. Tem caso de gato, por exemplo, que às vezes para de comer, não olha mais para a cara do tutor. Então, tem sim essa questão de se sentir mal, de se sentir envergonhado, depende de animal para animal. Mas o que acontece nesse sentido é que é passageiro. Por quê? Nós temos as emoções que são nutridas por tudo isso e são muito nutridas pelo nosso pensar. Então a gente fica relembrando aquela situação, aquilo que aconteceu, às vezes até como se fosse uma novela na nossa cabeça. O animal é coisa muito rápida. Então ele vai sim se sentir mal, ele vai sim vestir a carapuça que de repente ele arregaçou o sofá, mas rapidamente ele volta ao seu ponto de equilíbrio. Ele não fica remoendo aquilo. Então, ele pode se sentir arrependido do que ele fez, nem seria culpada a palavra, mas logo ele já volta. Então, tudo vai depender da postura do tutor. Agora, tem muitos animais resgatados dos maus tratos, tráfico, que tiveram muitas questões de dor e de sofrimento, e que muitas vezes se sentem, eu diria que, vamos fazer até uma metáfora, mas podem se sentir indignos do amor, indignos de um lar, ficarem até mais remoídos, terem até um pouco de vergonha. E nesse caso, cabe a nós humanos reconquistar e trazer o acolher desse animal. Então, muitas vezes, ele vai sim vestir isso, principalmente quando nós falamos de maus tratos. Nós, como não só como espíritas, mas como humanos de forma geral, temos o papel de acolher. Agora, numa briga familiar, é uma coisa muito rápida. Depende muito mais da nossa postura quanto tutores do que da dele. Pois é, isso prova que a gente tem muito que aprender com os animais, né? Se você vier aqui me xingar, talvez eu nunca mais olhe para sua cara, nunca mais converse com você, e o contrário também, o animal ele não tem isso. Por isso que eles amam incondicionalmente, a gente tem muito que aprender realmente com eles. Essa convivência, né? Seja cachorro, seja gato, é uma convivência realmente muito saudável, muito produtiva, e acho que essa troca, né? Nós ensinamos muitas coisas para eles, mas eu me arrisco a dizer que a gente aprende muito mais com eles, então é realmente uma convivência fantástica. Puxando um pouquinho para aquela nossa última conversa sobre eutanásia, que realmente repercutiu bastante, muita gente que foi lá no nosso trabalho contou que assistiu a nossa live, né, que a gente fez aqui, e pessoas, sim, muitos casos realmente, né, de pessoas que em algum momento fizeram eutanásia, pessoas que fizeram recentemente, pelas mais diversas razões possíveis, né? Enfim, não cabe aqui a gente entrar nesse mérito, mas esse sentimento, né, do pós-eutanásia, aquele sentimento de, puxa, né, fiz isso, por mais que o animal estivesse sofrendo, por mais que fosse indicação veterinária, né, a gente sabe que o médico veterinário é o único que pode realmente fazer essa constatação, né, da necessidade ou não da eutanásia, mas como é que é lidar com essa culpa que muitas vezes fica por anos e anos? Eu conheço pessoas
que até hoje, passaram-se 10 anos que um animalzinho morreu, a pessoa já teve outros animais, tem outros animais, convive com outros animais. São pessoas, até conheço pessoas espíritas e que levam isso e sempre que às vezes vê uma foto do animal ou lembra do animal em alguma conversa, quando surge, por exemplo, o tema de eutanásia, vem aquele sentimento forte de culpa. Como é que é lidar, de novo, né? Vai ser um pouco repetitivo, mas como é que é lidar com essa questão específica da culpa pela prática da eutanásia, no caso do tutor, Camila? Eu acredito que nós temos que avaliar bastante a situação e lembrar que sempre que a gente toma uma iniciativa em tudo, seja na eutanásia, seja de repente num tratamento, num exame, num procedimento cirúrgico, sempre que a gente vai tomar essa decisão, nós temos um nível de consciência ali. Muitas vezes a gente é ignorante, até da parte espiritual, por exemplo. Então, a culpa pode vir de você mesmo naquele momento, e quando você tem a consciência, pode vir de um terceiro, pode vir do próprio veterinário, da forma que fala. E o grande ponto é o que essa culpa vai repercutir. Então, na realidade, se nós, diferente dos animais, vamos nutrir a culpa pelo pensar, o que eu gostaria de trazer hoje é que você pense o que você fez, o que você sabia e o que você podia. E o animal, da forma belíssima e pura que ele entendeu aquele momento. E que de todas as formas, nós, infelizmente ou felizmente, não temos o controle. Então, às vezes, não é só culpa de praticar ou escolher pela eutanásia. Às vezes é culpa, de repente, de submeter o animal a um exame e, de repente, ele pode virar óbito. Ou um procedimento cirúrgico. Ou agora, recente, uma tutora que eu acompanho há muito tempo, tem uma pug, e foi viajar com a pug, e infelizmente a pug não resistiu. Então ela teve um ataque cardíaco, foi da viagem, ela falou, ai, não devia ter viajado. Não, você foi para a viagem, você socorreu, você fez tudo. Era a hora dela. Então isso tudo depende de como o tutor é acolhido no pós, como ele é acolhido nos centros espíritas, por exemplo, quando ele é acolhido pelo veterinário, pela família, enfim. E entender que os animais, eles são diretos, retos e simples. Então, se ele te ama, ele te ama. Se ele não te ama, ele vai ficar no canto dele. Um gato, por exemplo, no canto dele. E assim a gente vai aprendendo. Mas um grande conforto nisso é que você fez o que você sabia e o que você podia naquele momento. E tá tudo bem. Você tocou aí numa questão que também a gente já recebeu casos lá no nosso centro. A pessoa não fez a eutanásia, mas ela levou no veterinário, né, o animalzinho estava doente com uma determinada enfermidade e ou fez uma cirurgia ou fez algum tratamento com medicamento, enfim, e aí o animalzinho veio a falecer, veio a desencarnar. Eu já atendi tutores que falam, puxa, se eu não tivesse levado a minha cachorra no veterinário, se não tivesse feito a cirurgia, se não tivesse feito a castração, a gente já recebeu casos de animaizinhos que desencarnaram na castração, que é relativamente um procedimento simples, mas que toda cirurgia, todo procedimento tem os seus riscos e a castração também não foge à regra. Nesse caso, de um animal que foi tratado, não foi eutanasiado, ele foi feito um tratamento, seja por uma cirurgia, seja por um medicamento e veio a desencarnar. Essa culpa que esse tutor sente, ela é diferente, por exemplo, da culpa quando o tutor faz eutanásia, quando autoriza a fazer eutanásia. É diferente de lidar com esse tipo de situação. Como é que você, como veterinária, o que você tem a dizer nesse sentido para as pessoas, para quem estiver nos assistindo agora? É que eu acredito que a eutanásia ela já é uma coisa que você já percebe. Você já percebe que o animal tá ruim. Então é uma coisa que você já está sendo preparado. Quando acontece a morte nesse sentido, é uma morte de surpresa. Então, é uma morte que não é esperada. E o nível de culpa, na minha percepção, com certeza é maior, porque não se esperava que o animal morreria, não se esperava que aconteceria isso. Então, nesse ponto, são dois tipos de abordagem diferente. Um que existe um preparo
claro, bem difícil, e que chega a uma morte natural ou uma eutanásia, e outro que, de repente, foi fazer um procedimento cirúrgico, está super bem e o animal morre. Então, tudo tem a ver com a doença que ele tem, com como ele está. Por isso que eu, que sou da integrativa, muitos colegas meus também, a gente trabalha muito a profilaxia, a prevenção. Não deixar o animal estar ruim para buscar ajuda. Não deixar evoluir tanto tempo, para a gente poder manter, de forma geral, a saúde. E assim, evitar o máximo possível que aconteça. O que traz para nós o conforto é que nada acontece por acaso, tudo tem que acontecer no momento certo. Eu acredito que a espiritualidade assiste a nós e a eles, independente da escolha, tanto na escolha da eutanásia e na morte natural, quanto nesses casos também. Então, a culpa pode existir, sim, faz parte do processo de luto, sim, mas aos poucos, com o entendimento e com o aprendizado, ela vai se dissolvendo e se transformando no aprendizado. Uma outra situação que eu não sei se você já vivenciou isso ou não, mas também já recebemos. Sim, a gente está trazendo casos aqui que casos reais, né? A gente só não cita o nome da pessoa por uma questão de ética, mas casos que a gente recebe no nosso centro, e casos que a gente ouve também de outras casas, né, que fazem também esse tipo de atendimento. Teve um caso de uma vez, um tutor chegou pra gente, extremamente revoltado porque o animalzinho tinha desencarnado, mas ele não estava se culpando, e sim culpando o veterinário por um procedimento que, enfim, teve que fazer, enfim. O animalzinho já estava doente, pelo que ele. Aí conversando, né, acalmando o tutor, a gente vai puxando, né, um pouquinho do histórico. O animalzinho já estava doente, já tinha uma certa idade, e desencarnou ali, não sei se na anestesia, não me lembro agora exatamente qual foi a situação, mas ele veio desencarnar ali na mesa de cirurgia. E assim, ele culpava muito o veterinário, talvez nem tanto pelo procedimento em si, mas pela forma como o veterinário, por exemplo, abordou o tutor para dizer que o animalzinho tinha desencarnado. Segundo o tutor, de uma forma aparentemente fria, como se aquilo, né, fosse, morreu, fazer o quê, né? E aquilo deixou o tutor muito revoltado e transferiu, no caso, a culpa ou a revolta dele para o veterinário. Você já vivenciou esse tipo de situação? Como é que é, no caso aí até um alerta para os próprios colegas veterinários, né? Como é que é lidar com essa situação? Passa pela cabeça, às vezes, do veterinário, puxa, será que eu poderia ter feito outra coisa? Será que eu fiz tudo certo? Será que, enfim, esse tipo de coisa acontece também com os veterinários, Camila? Sempre acontece, mas nós, como seres humanos, nós temos a tendência a terceirizar, a projetar a culpa em alguém ou algo, porque é uma das formas de superar a dor. Então, nesse caso, às vezes na força, naquele momento que a pessoa está sensivelmente vulnerável, recebeu a notícia, é natural que isso faça. E isso sim, pode, direta ou indiretamente, afetar o veterinário em questão, porque nunca é fácil perder um paciente, mas naquele momento é algo que a gente vai precisar observar. Existem erros médicos? Existem, tanto na parte humana quanto veterinária, ok. Mas nesse entendimento espírita que eu tenho acreditado e tenho me aprofundado, nada é por acaso. Então, naquele momento, ele iria ir e nada do que a gente pudesse ter feito impediria aquilo. E já foi. Está no passado naquele momento. Então, sim, se o veterinário de alguma forma errou, teve alguma postura e tudo mais, se você tem provas e tudo, você pode conversar, você pode lutar, enfim. Mas isso não vai trazer o animal de volta. Esse que é o ponto. Isso não vai trazer e não vai dissolver a culpa. Você, de repente, pode culpar sua mãe, você pode culpar o governo, você pode culpar porque não tem um hospital veterinário público. Você pode culpar um monte de coisa, mas isso não traz o nosso animal de volta. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita cautela, entender, colegas que estão me assistindo, entender que não é por mal que o tutor faz isso, às vezes é um mecanismo de defesa e tudo, e vamos juntos acolher e trazer um pouco de humanidade. Eu não falo nada desse colega, Wilson, porque nós na faculdade não temos nenhuma disciplina de acolhimento, de lidar com morte, o que faz com que muitas vezes muitas pessoas
lidem de forma mais fria. O que não quer dizer que a pessoa não sinta dor, mas às vezes para ela é um pouco mais fácil de expressar. Então, sempre o acolhimento, eu valorizo muito os trabalhos nos centros espíritas que lidam com os animais, o pessoal que lida com as práticas integrativas, o pessoal da psicologia, porque perda de animal é um luto que não é falado, que é velado e que muitas vezes nos acompanha muito tempo da vida. Às vezes lidar com emoções, né, Camila? A gente vê muito isso, até, entrando até na parte psicológica, né? Principalmente com o homem, às vezes é difícil você, por exemplo, demonstrar uma emoção, demonstrar, não uma fraqueza, mas demonstrar que você, de alguma forma, sentiu aquele momento, sentiu aquela situação. E o que se falou, acho que é uma realidade que envolve várias profissões, né? Você não ter, assim, um mínimo, né, de noção psicológica das coisas, de como lidar com as pessoas. Porque a gente lida com pessoas o tempo todo, né? A gente vive numa sociedade rodeada de pessoas, goste ou não das pessoas, né? Tem até um perfil, né, no Face, prefiro bicho do que gente, mas não tem jeito, a gente convive com pessoas e a gente depende de outros seres humanos. Se a gente está aqui conversando, por exemplo, através da internet, algum ser humano em algum momento inventou isso, algum ser humano está por trás de uma operadora de celular, de uma operadora de internet, de computador, enfim, pessoas estão ao nosso redor, querendo ou não, trabalhando junto com a gente. Então, lidar com isso, lidar com pessoas, não sei, é uma sugestão aí, não só para a faculdade, mas para até antes disso, a gente tentar entender um pouquinho, né, isso e aí levar isso para o resto da vida. Talvez essa situação aí que a gente vivenciou aqui no centro, né, talvez esse veterinário, não sei, talvez não tivesse tido algum tipo de contato, né, psicológico e por isso lidou, entre aspas, de forma fria com aquela situação. Agora, ainda nessa parte espiritual, aí vai ser uma pergunta objetiva, mas a resposta talvez não seja tão objetiva, pode ser muito subjetiva. Mas baseado no que a gente conhece dos animais aqui, enquanto estão encarnados. Na sua opinião, por exemplo, um animal que sofre eutanásia, você acha que de alguma forma ele leva algum tipo de sentimento de culpa para o outro lado da vida? Por exemplo, você acha que um animalzinho vai culpar o seu tutor por ter feito esse procedimento? Você acha que ele vai voltar para o plano espiritual triste com aquele tutor? Eu sei que é uma pergunta muito, talvez até abrangente e complexa, mas na sua opinião, como veterinária, como terapeuta e como espírita / espiritualista, o que você poderia dizer a respeito? Você acha que o animalzinho leva algum tipo de culpa para o outro lado da vida, Camila? Olha, por tudo que eu tenho estudado, me aprofundado do reino animal, eu acredito que não. Não sei, nunca li a respeito, nunca vi relato disso. Por quê? Porque o animal, ele foi trazido para a Terra e ele traz o sentir, ele traz as sensações, ele traz aquela parte também da selvageria que ele tem. Então, ele traz um instinto muito forte. E nesse quesito, no momento que há o desligamento, já há rapidamente um socorro. E nesse socorro, nesse ponto, ele já vai evoluindo quanto espécie, dependendo do que ele tá. Então, dificilmente ele vai levar esse ranço, porque até a forma de pensar dele é diferente da nossa. Então, eu não acredito que ele vá culpar esse tutor. Ele pode, sim, no momento do desligamento, ficar às vezes um pouco triste, e tem animais, inclusive, que às vezes demoram para ir preocupados com como o tutor vai ficar por conta do apego, esse apego que existe entre os dois, esse amor. Então, eu acho que, da mesma forma que nós, eles não querem ir embora muitas vezes, eles querem ficar, eles podem ter esse lugar, mas no momento da morte, que é a única certeza que nós temos, todos nós somos assistidos. E naquele momento em que o corpo se desprende do espírito, da parte espiritual, nós vamos para um outro lugar. E nesse lugar não há espaço para isso, pensando nos animais, diferente da gente que tem o campo mental e todo o princípio inteligente mais evoluído. Na minha opinião, gente, tá? Claro, por isso que é a opinião de quem está envolvido com o assunto, né, é uma opinião importante, porque a gente também ouve de alguns tutores, puxa, será que meu animalzinho vai me perdoar? Será que meu animalzinho de alguma forma está me culpando por ter feito a eutanásia? Ou por ter feito uma cirurgia que, né, acabou desencadeando na morte dele? Enfim, essa resposta realmente a gente não tem,
uma resposta objetiva. Mas eu concordo com, como se diz, assina embaixo, né, a sua opinião. Acho que realmente o animal não vai levar isso para o outro lado, né? Muito pelo contrário, né? Por ele amar incondicionalmente, ele vai continuar amando o seu tutor, né? Com certeza os amigos espirituais não vão permitir que ele de alguma forma se lembre daquele episódio, né? Até tem alguns livros do Marcel que falam a respeito disso. No momento do desencarne, né, o animalzinho ele é retirado do corpo para não sentir, né, aquele momento do desencarne, às vezes por uma eutanásia. E com certeza, eu também concordo, com certeza não vai levar esse tipo de sentimento. Então, para o tutor, né, quem estiver nos assistindo, né, de repente ainda leva isso, puxa, né, o animal vai, fique em paz. O mais importante nesse momento é fazer orações por ele, para que ele sinta, né, o nosso amor, o nosso carinho, e não sinta sentimentos de culpa, né, que isso sim pode prejudicá-lo, isso sim pode atrasá-lo, né, na sua evolução, e atrasa também a nossa evolução de alguma forma também. Camila, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo de hoje, também para não atrasar os seus compromissos, né? Tá chovendo aqui no momento que a gente está gravando a nossa palestra online. Então quero mais uma vez te agradecer pelo carinho, por você ter disponibilizado aqui do seu tempo para a gente fazer essa gravação. E faz a sua propaganda do bem aí, eu sei que você faz lives, né, quase todos os dias, de todos os tipos, né? Então faz a sua propaganda do bem aqui pro pessoal que está nos assistindo aqui, por favor, antes da gente encerrar. Eu estou com muito trabalho aí nas redes, acho que o Wilson já põe os meus contatos aqui na descrição, mas as grandes novidades é que eu vou abrir oficialmente o nosso programa Terapia ao Alcance de Todos, e esse ano nós vamos ter aí 33 possibilidades de atendimento com várias modalidades, 100% online, com valor social, um valor diferenciado, e também vagas gratuitas. Dentre essas vagas direcionadas para os animais, eu vou abrir as teleconsultas, então teleconsulta integrativa. Então, se você tiver interesse, é só entrar em contato com a gente, o GFB é nosso parceirão, e entre outras modalidades que estão aí. Então, é possível, sim, a gente trabalhar e a gente expandir essa corrente. O Instituto ele veio muito com a questão de funcionar de um lugar em que as terapias e o cuidado, o acolhimento possa ser direcionado para tudo, para todos. Então, todos bem-vindos e depois é só procurar as informações nos meus canais. Na descrição do vídeo aqui tem os contatos da Camila, então, quem quiser entrar em contato com ela, né, participar de alguma dessas atividades que ela mencionou aí. Bom, agradecendo então a Camila mais uma vez pela nossa palestra da noite de hoje. A gente vai fazer aqui a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco e mais esta noite, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que nos assistiram, envolvendo com muito amor e muita luz a nossa companheira Camila, e que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam sempre presentes em nossos lares, em nossas vidas, em nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima noite, Camila. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando. Para quem for na quinta-feira no nosso centro, estaremos lá presencialmente, ou na próxima terça-feira em mais uma palestra online aqui do Jefa Sorocaba. Obrigado a todos, uma ótima noite a todos, que Jesus esteja presente nos lares e nos corações de todos vocês. Tchau, pessoal.